Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje, dia 6 de janeiro, dia da Epifania, dia de Reis. E hoje o nosso tema é o Evangelho de Domingo e a Epifania do Senhor. O dia da Epifania comemora-se tradicionalmente 12 dias após o Natal, no dia de Reis, com a reforma do calendário litúrgico. Em alguns países, a data celebra-se no domingo entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro. E para falar-nos deste assunto, temos aqui o Sr. Padre Manuel Barroso Novaes, pároco de São Vicente de Passos, arciprestado de Faf. Seja muito bem-vindo. E de São Gens. E São Gens. São Gens. São Gens, que é um mártir. Sim. São Gens. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso programa. E nós, sempre no nosso programa, começamos sempre com a oração, para que depois Deus e o Espírito Santo vão tomando conta de toda a nossa conversa, tudo aquilo que se vai passar. E eu quero convidar o Sr. Padre a rezar. Muito obrigado. Então, eu pedi a autorização para fazer esta oração, que costumo já fazer e que ofereço às pessoas que o Senhor me confia, nas comunidades da paróquia de São Gens e da paróquia de São Vicente de Passos, e a todas as pessoas que seguem nas redes sociais. Eu costumo publicar. A oração que eu faço é sempre a partir de um sinal, ou de um encontro, ou de um acontecimento, e esta foi também feita desse modo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido menino Jesus, hoje bateram à porta. Era um homem desconhecido. Deixei-o entrar, trazia muitas perguntas sobre trabalho e comida, sobre a terra e o mar, sobre lugares de paz e esperança. Pediu licença e sentou-se à mesa. Comeu e bebeu devagarinho, saboreando como quem pede que este momento não acabe. Fui respondendo a cada dúvida e anseio. Olhava e escutava com atenção. No fundo, querido menino Jesus, era a ti que procurava. Olhou para o presépio que habitualmente ali colocamos. Ficou a contemplar demoradamente. Pediu explicações sobre cada uma das figuras, desde a tua imagem até às imagens de Maria e José. Ficou encantado com o burrinho, a vaquinha, e sorriu com a imagem do pastor a carregar o cordeirinho. Estava surpreendido com a bela história de Natal, escutada pela primeira vez. Segredou que era muito semelhante à sua. O curral parece a casa onde nasceu e Maria faz-lhe lembrar a própria mãe. Já não a vê há mais de 20 anos. Nem sabe se ainda vive. Nunca conheceu o pai. Teve de fugir à pressa de casa há muito tempo para escapar à guerra e à fome. Pegou naquela tua imagem grande que enche a mesa da sala e o colo da gente, aquela que todos gostamos de beijar, e encostou-a no seu peito. E pediu que continuasse a falar do presépio. Apresentei-lhe os 3 reis magos, sábios à procura de Deus, guiados por uma estrela, que os conduziu até Belém, onde te encontraram recém-nascido, envolto em panos, a quem ofereceram presentes. Querido menino Jesus, vi saírem dos seus olhos lágrimas que escorriam sobre a tua imagem grande que apertava contra o peito. Talvez de tristeza por não ter nada para te dar, mas talvez de alegria por ter finalmente conhecido o teu nascimento. Querido menino Jesus, não sei se foi impressão minha, mas pareceu-me que sorriste quando a tua imagem era banhada pelas lágrimas do desconhecido. Sim, também acho que cada lágrima
é um belo presente que te foi oferecido. Ó Senhor, aquele desconhecido ensinou-me que tu nasceste neste mundo para chamares cada um de nós à fé. E tal como começou para aquele homem uma vida nova, ao conhecer-te na imagem do recém-nascido, assim eu renovo hoje a esperança feliz de viver uma vida digna de ti. Como os magos, que eu te procure e conheça para te dar a conhecer. Transforma-me por dentro para que o meu testemunho seja verdadeiro. Não posso falar sem antes viver. Por isso te peço que me ajudes a viver tudo o que devo anunciar. Penso em todos os que nunca ouviram falar de ti, ou tendo ouvido, não escutaram. Não posso ficar tranquilo, sabendo que muitos não te conhecem, ou conhecendo-te, não te descobrem. Nasceste para te darmos glória, descestes do céu para irmos ao teu encontro. O teu nascimento destruiu as cadeias das nossas prisões, restituindo-nos a liberdade. Adoramos-te com os pastores, com os magos vivemos a verdadeira alegria que une os céus e a terra. Os inquietos, os desalentados, os insatisfeitos, todos podem agora encontrar um caminho seguro, encorajamento, sonhar novos ideais e novos horizontes de dimensão universal. Tu queres ser conhecido por refugiados, migrantes, estrangeiros, todos os que te procuram de coração sincero. Tu és o bom Deus, que se revela em estrelas generosas, capazes de vencer o egoísmo humano com a partilha fraterna. Tu és o Deus servidor, que vence o orgulho humano com a estrela da humildade. Tu és o Deus misericordioso, capaz de vencer o ódio com a estrela do perdão. Tu és o Deus da alegria, que se manifesta em estrelas serenas, que vencem o desespero e a angústia. Tu és o Deus Salvador, revelado na luz do Evangelho, que transforma a vida de quem o acolhe. Senhor, conta comigo, como estrela discreta, a indicar o caminho do céu na terra, para não nos tornarmos prisioneiros do materialismo e do mundanismo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Padre, quero convidá-lo a sentar-se ali no nosso sofá, na nossa sala de estar. E antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver o que é que o Péricles tem para nós. Cheira-me a peixe e acho que tem o nome de robalo. Vamos ver a receita. Bom dia, Sandrinha. Que bom estarmos aqui de novo no nosso Manhã Viva e obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos que estão lá em casa a nos assistir pelo Sistema Canção Nova de Comunicação Social. Hoje o que eu tenho aqui é um robalo. Hoje vamos fazer um peixe, um robalo. Tenho aqui um robalo pequeno, para uma pessoa, 300 gramas é suficiente. E aqui tenho 100 gramas de alcaparra, vou fazer um molho de alcaparra que eu gosto muito. E neste molho vai cebola, eu tenho aqui 3 cebolas. Aqui tenho salsa, podem colocar a gosto. E aqui tenho o brócolis, o aspargos, tenho um pouquinho de batata doce e aqui tenho tomate para fazer o molho e também para o peixe. Eu queria começar, antes de mais, a preparar a batata doce. Depois da batata doce vamos para o peixe, que é mais sensível e faz-se muito rápido. Então vou começar pela batata doce, depois vamos para o peixe e depois vamos terminar com o nosso molho de alcaparras. Vamos lá, então para a batata doce, eu vou fazê-lo no forno, eu vou fazer um pouquinho de erva doce e gengibre para colocar em cima da batata. Deixar aqui a erva doce e vou colocar um pouquinho de manteiga
para a nossa batata doce. Enquanto a manteiga vai derretendo, vamos aqui ao peixe. Convém sempre, quando a gente vai fazer o peixe, secá-lo, tirar toda a água, porque o que é que acontece quando a gente não seca o peixe? Muitas vezes, quando a gente coloca ele no calor, a água dele fica com aquela água um pouco branca, a fazer espuma. Então isso é mais ou menos quando ele vai com água. Ok? Agora vou colocar um pouquinho de pimenta. De ambos os lados. Um pouquinho de sal. Vou colocar um fiozinho de azeite nele. Derreteu a minha manteiga. Vou misturar a manteiga, sementes de erva doce. Vou juntar aqui a erva doce, um pouquinho de gengibre, que já está bem derretida. Vamos colocar aqui em cima da nossa batata doce. Que isso depois vai ficar um sabor espetacular. Ok? Um pouquinho de sal também. Eu vou colocá-lo no forno, sensivelmente 15, 20 minutos, já estará pronto. O forno sempre a gente pré-aquece ele e deixamos a uma temperatura de sensivelmente 170, 180 graus. E agora vamos aqui ao peixe. Vou colocar um pouquinho de limão. Não podemos esquecer que o limão é bastante ácido, então se deixarmos o peixe muito tempo temperado no limão, o peixe começa a cozer, que o limão começa a cozê-lo. Por isso a gente tempera ele com um pouquinho e já colocamos ele no forno. Cá está o nosso robalo, já vai para o forno. E vamos aguardar um pouquinho. Vamos ao nosso molho. A primeira coisa a fazer, vamos tratar deste tomate aqui. Um tomate com muito sabor. Que para esse molho, o tomate só preciso que esteja sem a pele. Então vamos tirar a pele do tomate. Para isto a gente dá um golpe aqui, suave, enche. Tiramos aqui a cabeça. E pronto. Agora a gente espera que a água ferva e a seguir colocamos os tomates. Aqui eu tenho 3 cebolas banana, que é chalotas. As chalotas têm uma diferença muito grande em relação à cebola. Ela é mais doce, é mais suave, não é tão agressivo quanto a cebola. Por isso é sempre bom usar aqui as chalotas. Eu usei 4. Agora vou colocar aqui as alcaparras. E vou colocar agora, aqui tenho salsa e manjericão. Vou guardar um pouco de salsa para o peixe. E vou esperar agora que a água coza para a gente fazer o nosso tomate e misturar juntamente com o molho. Vou colocar azeite a gosto. Ok. A água já está a ferver. Vamos introduzir os tomates. A intenção não é cozer os tomates, é simplesmente tirar a pele do tomate. Ok, beleza. Agora a gente espera 2 minutinhos. Pronto, já sabe o que é que precisa para fazer esta receita, então mãos à obra. Acredito que irá ficar uma delícia, mas vamos continuar aqui a conversa com o Sr. Padre Manuel Barroso Novaes. Sr. Padre, antes de começarmos a falar sobre o tema, quem é o Sr. Padre Manuel Barroso Novaes? Essa é uma pergunta muito difícil. É tal que eu tenho mesmo de pegar aqui no meu Cristo partido, porque eu tenho dificuldade sempre de responder a essa pergunta. Quem sou eu?
a minha identidade é sempre em Cristo que eu a encontro. Exatamente hoje eu estou a celebrar o dia do meu batismo. Sim. Fui batizado há 53 anos atrás, no dia de hoje. E começa aí a minha identidade, o meu renascimento, a minha vida nova. Eu sou Manuel. Creio que o meu nome foi escolhido também por ter nascido logo no início da novena do menino. Sim. Ia nascer o Emanuel. Sim. Portanto, decidiram com certeza pôr-me esse nome. Sou do norte de Portugal. Sou de Faf. Sou lá de uma freguesia, mesmo lá no meio das montanhas, na parte norte do concelho de Faf, numa pequenina aldeia, onde nasce um rio. Sim. Portanto, eu costumo dizer que sou lá das nascentes, que é o rio Vizela, que é um afluente do rio Ave, que vai depois desaguar no Atlântico, em Vila do Conde. Sou filho de pessoas que trabalhavam no campo, já faleceram os meus pais e avós, e também tínhamos também um pequeno rebanho, portanto fui criado assim, no campo. Fui para o seminário com 13 anos, fiz ali a minha caminhada de discernimento vocacional, fui aprendendo a dar o meu sim. Fui ordenado sacerdote em 19 de julho de 1992. Já celebrei as bodas de prata sacerdotais em 2017. Graças a Deus. E sou este. Sou Padre Novaes, assim de uma forma muito simples. Padre, antes de começarmos já a falar do tema, este presépio que aqui está, fale-nos deste presépio. São as atividades lá da minha família. São os nossos utentes, não gosto muito do termo, são os nossos anciãos e anciãs do Centro Social Paroquial de Passos, que decidiram oferecer-vos uma prenda. Sim. Ao terem conhecimento que eu vinha cá. Eles acompanham a Canção Nova, sobretudo, aí não falham, na transmissão da Santa Missa. Sim. E também quando transmitem o Rosário, sim. E às vezes também em momentos de adoração. E ao saberem que eu vinha cá, pensaram logo, temos de preparar uma prenda para o Sr. Padre levar. E pedíamos-lhe que agradecesse à Canção Nova em nosso nome, porque são uma grande ajuda que nos dão. Sim, sim. Pronto, é a maneira deles dizerem obrigado. É um presépio ecológico, muito feito giro. Com coisas que já iam para o lixo, não é? Mas que feito com rolhas, com os paninhos, com umas palhinhas, aqui papel. É um garrafão, não é? É um garrafão de água vazio. Muito giro, muito giro. E cada bolinha... Tem os nomes de todos dos utentes. Sim, sim. E dos casais. E nós, em nome da Canção Nova, queremos agradecer a todos aqueles que fizeram este belíssimo presente. O nosso muito obrigada. Saibam que vai ter um lugar muito especial, não só aqui na casa, mas no nosso coração. O nosso bem-aja. Senhor Padre, fale-nos desse crucifixo, porque acho que as pessoas lá em casa devem estar muito curiosas. Mas por que esse crucifixo e tanto amor que o Senhor Padre tem por esse crucifixo? Esta imagem de Cristo foi uma imagem que eu, quando era adolescente, encontrei nos escombros de uma obra, sim. Lá na nossa cidade. E eu, desde pequenino, a minha família, os meus pais, os meus avós, era uma família, nós continuamos uma família profundamente religiosa. Também quando víssemos uma estampa ou qualquer símbolo religioso, fomos sempre ensinados a apanhar e levar connosco. Sim. A não deixarmos que ninguém pisasse, que ficasse ali, que fosse abandonado. E eu, quando vi este Cristo, peguei logo nele com essa intenção, não é? De não o deixar ali, mas também fiquei com a sensação de que ele me pedia para o levar. Leva-me contigo, porque eu não posso ficar aqui. E eu levei-o comigo, tem-me acompanhado sempre. Acompanhou-me durante o tempo de seminário,
nesta minha vida. Portanto, está comigo há 40 anos. Já tem, anda sempre comigo. De noite e de dia. É o grande livro da minha vida, onde eu me revejo, onde peço conselhos também e pronto, é importante para mim. Eu pensei assim, bom, como eu nunca estive num estúdio de televisão e vão-me fazer perguntas difíceis, vou ter de levar a imagem do meu Cristo partido para me ajudar a encontrar respostas. Mas olha, é muito engraçado, porque a história do nosso fundador, o Monsenhor Jonas Aviv, é muito semelhante. Ele também encontrou uma cruz com uma imagem de Jesus que estava partida em algumas partes, nas pernas, nos braços. E Jesus falou para ele, tu não queres ser os meus braços, as minhas pernas, a minha boca. Então é muito interessante. Em momentos da minha vida muito dolorosos, em que eu perdi mesmo o norte, quando morreu a minha mãe, por exemplo, foi a grande perda. Eu tinha 21 anos, portanto estava já a meio do curso de Teologia, mas senti nessa altura que me era retirado o tapete da vida e senti-me perdido e como que perdi o rumo. E depois, este meu Cristo que estava comigo ajudou-me nesse momento a encontrar respostas. E é interessante de uma forma muito engraçada, engraçada, não tem piada nenhuma, mas eu cheguei a sair do seminário um tempo para discernir e para tentar perceber o que se passava. E depois percebi que afinal a minha mãe era minha, mas era sobretudo dele, pertencia-lhe. Portanto, ela tinha cumprido a missão dela. Lá, por ser a mulher da minha vida, eu não era proprietário da mãe. Sim. E ele é que sabia quais eram os planos que tinha para ela. Claro. E também percebi que ele que me queria despojar de laços humanos. Não é? E percebi também que, às vezes, precisámos de perder, não é? Para amar mais. Não é? Para amar mais, e pronto, e comecei a ler depois a maneira como ela morreu com uma embolia cerebral, portanto o meu pai chegou à cozinha, ela levantou-se para preparar o pequeno almoço, ele chegou à cozinha e encontrou-a morta também, eram 7 da manhã ou por aí, era no momento em que nós estávamos no seminário a preparar a oração de laudes. Nessa altura era-me confiada a missão de dinamizar os cânticos da celebração. Foi no dia 9 de novembro de 1989, a queda do muro de Berlim. Para mim foi o desmoronar de toda a vida, não é? Sim. E então o cântico que eu estava a ensaiar era aquele cântico da liturgia das horas desse dia, que é: eu te saúdo, Igreja minha mãe, peregrina a caminho da Nova Jerusalém. E é um cântico muito bonito, de um compositor lá de Braga, muito fácil e muito bonito, mas os colegas naquele dia não havia maneira de aprenderem o cântico. Eu tive de o repetir uma vez, 10 vezes, 20 vezes, ali uma série de vezes, e depois, quando já estavam todos a cantar, o senhor reitor chegou à minha beira e disse: já não vais, tens de ir imediatamente a casa, tens um táxi à porta, porque há um problema na tua casa, tens de ir já. E eu fui, chego a casa e encontrei a minha mãe morta. Pois. Depois, passado um tempo, é que eu percebi que o senhor que quis levar a minha mãe, mas ao mesmo tempo pôs-me a cantar para ela, à distância, tanto de Braga até Faf, não é? Eu a acompanhar, ele a levá-la e eu a acompanhar, muitas vezes repetindo: eu te saúdo, Igreja minha mãe, peregrina a caminho da Nova Jerusalém. O senhor conseguiu dar-me esta volta interior e não perdi a minha mãe, realmente continua presente todos os dias, falamos todos os dias e ela está junto de Deus também a interceder por mim. É a minha companheira de viagem, não é? Portanto, ganho uma intercessora no céu. Exatamente. Senhor Padre, para além da Epifania do Senhor, celebram-se 3 Epifanias do Senhor ao longo do ano litúrgico. A Epifania dos Reis Magos, pelo nascimento, a Epifania de São João Batista, no Rio Jordão, pelo batismo, e a Epifania aos discípulos com as bodas de Canaã, pelo início da vida pública. Fale-nos da Epifania do dia de hoje.
Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quem narra a Epifania é São Mateus. Sim. E São Mateus, o Evangelho de São Mateus é o Evangelho da Igreja. O próprio São Mateus faz parte deste novo povo que Jesus quis constituir. Portanto, era aquele Levi que era cobrador de impostos e ele diz, segue-me. E ele conhecia bem todas as tradições judaicas e a religião judaica. Portanto, ele pretende que todos sejamos capazes de entender que Jesus realiza todas as profecias do Antigo Testamento e agora este novo povo que ele constitui, que é a Igreja, tem uma missão que é dar este Jesus a conhecer a todos os povos da terra. Aliás, o Evangelho de São Mateus termina dessa forma. Ide por toda a terra, batizai, anunciai o Evangelho. Portanto, é assim que termina o Evangelho de São Mateus, é o Evangelho da Igreja. E é o único que apresenta esta epifania dos magos. Mas não é uma história para embalar crianças, não é? Sim. Não é, portanto, há estudos de que realmente a visita destes sábios a Jesus menino aconteceu, que vieram do Oriente, um terá vindo talvez do Iraque, outro talvez da Arábia Saudita e outro talvez mais do Irão. Portanto, gente à procura, gente que está distante, mas que anda à procura de mais e que é orientado por uma estrela, não é? Também falam muito da estrela, tem-se falado agora nestes tempos. O nosso Deus é um Deus que é amor e depois manifesta o seu amor muitas vezes na nossa vida assim de forma muito concreta, com sinais para nós percebermos, não é? que Ele que nos ama. E aquela pequenina luz, que pode ter sido um fenómeno natural, não é? Pode ter sido realmente lá a aproximação de Júpiter e de Saturno, porque terá acontecido nessa altura. Sim. Portanto, há relatos disso. Também dizem que pode ter sido esse mesmo fenómeno que levou o São Francisco de Assis, em 1223, com o mesmo fenómeno, a inventar o presépio em Grécio, não é? Sim. E que também está a acontecer agora, em 2020, né? Agora, que também aconteceu também agora próximo de nós. Portanto, mas pode ter sido uma supernova, ou pode ter sido o cometa Halley, fosse lá o que fosse, não é? O que percebemos é que é um acontecimento histórico de alguém que foi à procura de Jesus, que teve a coragem de levantar a cabeça, de não se acomodar com este mundo, de ir à busca de mais e na caminhada sofreu, passou vicissitudes, como conta São Mateus, aquele encontro com o Herodes, não é? que era o representante do poder, portanto, para quem Jesus era um rival, e ele tentou logo ali arranjar uma forma de o destruir, não é? Mas eles continuaram à procura, a buscar, e depois tiveram a coragem, quando encontraram aquele menino envolto em panos, de se deixarem envolver por aquele mistério. E sim, já vamos continuar, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, hoje à conversa com o Padre Manuel, que nos veio falar sobre o tema o Evangelho de Domingo e a Epifania. Senhor Padre, estávamos aqui a falar dos Reis Magos, falámos também do significado da estrela. Fale-nos do trabalho silencioso com que desenvolve os mais desfavorecidos e com os idosos, porque o Senhor, pelo que eu já soube, marca as pessoas pela forma como passa o Evangelho e como coloca em prática o seu dia-a-dia. Sim, portanto, o trabalho social, eu nestas paróquias por onde tenho passado, tenho tido essa preocupação
de fundar estas instituições sociais, porque é um imperativo da missão. Não é? Nós não podemos ter ilusões, às vezes ouvimos dizer que a missão do padre é cuidar da alma, mas o Senhor encarnou e por isso Ele veio para salvar o homem todo e todo o homem. E por isso nós temos esta missão de sermos cuidadores. E isto, portanto, as instituições, seja em São Vicente de Passos, seja em São Gens, surgem nesta dimensão de ser um imperativo da minha missão sacerdotal. Portanto, eu não posso ficar indiferente ao sofrimento dos outros, não é? E para eu poder semear o Evangelho, não é? O Evangelho só é credível, não é? Se estiver embebido nesta dimensão da caridade, não é? Porque a caridade é a essência do Evangelho, não é? É a própria identidade de Deus, não é? Então, é um pouco por aí. Claro que a caridade dá muito que fazer, não é? Mas tem sido esse também muito do meu trabalho ao longo de toda a minha vida sacerdotal. Um dos projetos recebeu apoio da Missão Sorriso. Fale-nos desse projeto. A Missão Sorriso foi na altura em que começámos a construir o lar de idosos. Nós não recebemos nenhuma ajuda do Estado. Sim. Foi a comunidade que reconstruiu o edifício. E andávamos a pensar como é que era preciso um elevador, como é que vamos conseguir isto? E então, como abriram essas candidaturas, nós arriscámos apresentar uma candidatura que eles acharam que era válida, que se justificava, e portanto, é um projeto SIC Esperança, Continente, sim. Que já é muito, que já é antigo, não é? Sim. E foi interessante, não é? Eu, quando o recebi, ainda foi o senhor Dr. Belmiro de Azevedo, sim, que já faleceu, exato, que Deus tenha lá em bom lugar, sim, porque deu-nos uma grande ajuda à nossa instituição. Imagino, porque só uma... Foi muito bom. É algo que é bem dispendioso. Aquilo foi, sim. Aquilo foi preciso, toda a gente se envolveu, porque aquilo dependia dos... Portanto, era preciso entrar no site lá da Missão Sorriso e votar. E então, que interessante. Depois as candidaturas mereciam, conforme a votação, mereciam aprovação ou não, não é? Sim. E então houve muita gente que se envolveu e eles conseguiram olhar para a nossa candidatura lá naquela terrinha, lá tanto de Lisboa, conseguiram olhar lá à distância. Foi bom. Foi então, muito bom. O vosso projeto é fruto da solidariedade. Solidariedade. E da sim, unidade. Sim, também. Da unidade dos paroquianos, sim, da população. Isso é muito bonito, que conseguiu envolver toda a sua comunidade. Toda a comunidade, exatamente. Então dá gosto de olhar para o edifício e para o trabalho que lá se realiza, com certeza. É uma instituição pobre, nós inseridos numa comunidade pobre, também somos uma instituição pobre, mas graças a Deus, muito feliz, temos sobrevivido, percebemos que fazemos a diferença na vida de muitas pessoas, não é? Que ali, ao longo destes anos, tiveram um final feliz, morreram em paz. A grande maioria das pessoas, eu diria praticamente todas, que ali faleceram, foi de mão dada à minha. Eu pedia sempre às funcionárias assim: olha, põe-te atenta, porque esta pessoa esta noite precisa ser vigiada pelo menos de meia hora. Depois chama-me, por favor. Portanto, quase todos ali faleceram assim comigo ali à beira. É um privilégio. Eu um dia gostava de ter esse privilégio, ter um padre à minha beira para me ajudar neste último encontro com o Senhor. Que bonito, Sr. Padre. Recentemente compilou em 324 páginas a explicação do Evangelho dos 4 tempos litúrgicos. Acredito que deve ter sido um grande desafio. Quando é que surge esta ideia de explicar o Evangelho? Tenho aqui até... Sim, portanto, este livro
é também um fruto da pandemia. Sim. Foi uma exigência da pandemia. Eu, desde que fui ordenado sacerdote, todos os domingos enviei sempre uma folha dominical para as pessoas levarem para casa, para durante a semana poderem dar continuidade à celebração do domingo. Sim. De tal modo que a Sandra deve imaginar, sou padre desde 92, não é? A fazer isso todos os domingos. São 55 domingos por ano, portanto são milhares e milhares de páginas. Sim. Há pessoas que têm lá tudo catalogado, têm lá caixotes, recolhem-nas todas, ficam lá com aquilo tudo. Tenho em disquetes, tenho em papel escrito à máquina e policopiado, tenho depois em CD, os CD-ROMs. Sim. E agora nas penas, muita nas coisa. Nuvens, não é? agora deve ter na nuvem. Agora deve estar nas nuvens, não é? Nas nuvens. E então surgiu esta ideia com a pandemia, que veio criar confusão em todos nós, não é? O que é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a lutarem com este vírus? Inicialmente ficámos todos às escuras, não sabíamos como é que havíamos de responder. A minha maneira de responder foi não fugir. Também eu não tinha para onde ir também, mas foi permanecer no seio das comunidades e estar ainda mais próximo. Celebrei todos os dias, mesmo quando as pessoas estiveram confinadas em março, aqueles meses, celebrei todos os dias nas igrejas. Os jovens criaram um grupo em cada paróquia, um grupo virtual, em que associaram todas as pessoas que tinham acesso, que podiam à internet, e eu celebrei sempre a Santa Missa e a oração do Rosário, diariamente, pela internet, nesses grupos, que ainda temos, ainda mantemos. São grupos fechados, as pessoas aderem, são mesmo da comunidade. Acho que invadir as redes sociais com estas coisas de cada comunidade, acho que não interessa muito. Acaba por ser um bocado viral. Até incomoda aos outros. Portanto, nós fizemos um grupo para cada comunidade e depois, ao mesmo tempo, para as pessoas que não têm internet, porque há muita gente que é info-excluída. Eu liguei sempre os altifalantes da igreja, de tal maneira que as pessoas abriam a janela e a minha voz entrava lá por aqueles campos e pelas janelas dentro. Fui bastante criticado por isso, mas muita gente me mandava mensagem dizer: ó, Sr. Padre, o senhor não se cale, por favor, porque nós estamos tão cansados, a nossa casa é uma prisão agora. E a sua voz é a única voz de esperança que entra aqui pelas janelas dentro. Portanto, o senhor não se cale. E insistiam com isto e eu mantive sempre isso até ao fim. Depois, como percebemos que isto não ia acabar assim facilmente, fomos pensando em Conselho Pastoral o que é que poderemos fazer mais. Então surgiu esta ideia de reunir os comentários ao Evangelho, a tal folhinha dominical, reunir 3 anos, que é o ciclo litúrgico de 3 anos, 2017, 2018 e 2019, e de compilarmos um livro solidário. É solidário em 2 dimensões. A primeira dimensão é fazer com que cada pessoa tenha o livro em casa ou na família, para que a nossa casa não seja uma prisão domiciliária, mas seja um santuário onde fazemos a nossa liturgia dominical, onde nos encontramos com Deus. Uma igreja doméstica. O ideal é isso, ser a igreja doméstica. E ao mesmo tempo, se as pessoas puderem dar uma ajuda a quem leva o livro, se puder dar uma ajuda, porque a igreja, mesmo fechada, tem despesas. E nós temos os nossos pobres num lado e no outro, temos muitos compromissos, e então precisamos também de ajuda. Então pedíamos a quem pudesse ajudar que desse por cada livro 7,5 €. Sim, um preço simbólico. É um preço muito simbólico, mas que já ajuda bastante a igreja e os pobres. E pronto, já conseguimos, pelo menos 1000 já estão despachados. Quem está lá em casa, que esteja a ver este livro e se quiser adquirir, como é que pode fazer? Olha, pode adquiri-lo nas juntas de freguesia, de Sanjens ou de São Vicente de Passos, nas igrejas de Sanjens ou de São Vicente de Passos, e
Também há outras comunidades de fora, colegas que me pediram, aqui de várias dioceses, que contactam, mas basta através de Igreja Paroquial de São Vicente de Passos, Rua da Igreja, número 89, 4820, 520, Faf. Sim. Ou então, Igreja de São Gens, Rua do Mosteiro, Sim. 4820, 661, Faf. Sim. É muito simples. Se a pessoa quiser fazer a encomenda, envia pelo correio? Envia pelo correio. Pronto. Tenho enviado para todos os sítios do país. As pessoas Pronto, pedem. aí está uma forma de sermos solidários e ajudar quem mais precisa e de alimentarmos a nossa fé, que é muito importante na nossa vida. Para quem não sabe, explique-nos o que é que quer dizer esta questão dos anos litúrgicos que são divididos em ano A, B e C. Sim. Portanto, o Concílio Vaticano II trouxe esta renovação da liturgia com a Sacrum Sanctum Concilium, não é? E então, em 1969, o São Paulo VI promulgou esse decreto em que era importante que a liturgia fosse em vernáculo, Sim. em vez de ser em latim, e ao mesmo tempo a palavra de Deus fosse amplamente divulgada na liturgia. E então chegaram a este esquema de 3 anos litúrgicos, em que o primeiro ano é dedicado ao Evangelho de São Mateus, ano A, o ano B é dedicado ao Evangelho de São Marcos e o ano C é dedicado ao Evangelho de São Lucas. O São João fica para os acontecimentos especiais. Sim. Para o Natal, para a Páscoa, para as festas. Sim. É um Evangelho diferente, fica para os acontecimentos especiais. Neste momento, cabe evocar uma frase do Sr. Padre que eu vou agora citar, que diz assim: a minha preocupação é que o Evangelho semeado dê fruto agora, hoje, nos jovens, nas famílias, no rebanho que o Senhor confiou aos meus cuidados de pastor. Comente esta frase. Olha, eu tenho de pegar aqui no meu Cristo na mesma, não é? Porque só Ele é que me pode ajudar a tentar fazer-lhe compreender o que se passa. Portanto, como lhe disse, eu sou filho de pessoas que trabalhavam a terra, lançávamos as sementes e depois confiávamos em Deus e depois fazíamos a colheita, não é? Sim. Assim como nasci lá junto da nascente do rio, lembro-me de ser pequenino e ir para lá chapinhar no pântano e ver a água a borbulhar e depois de ver o rio, o riachozinho a serpentear as montanhas onde eu nasci e a passar lá no meio lá do lugar de onde eu sou natural. Quer dizer que muitas vezes nós desanimamos e pensamos, a gente faz, mas depois temos de confiar em Deus, sabemos lá se isto vai dar resultado ou não. Eu nunca fui muito por aí. Eu fui sempre à luta, vamos lá semear, e agora temos de rezar, e agora temos de continuar próximos das pessoas, porque eu quero ver a semente a germinar. E Deus tem sido tão bom, porque estes projetos e ver casais felizes e ver jovens a crescer, portanto, que eu batizei e que não se perderam, Sim. e que estão orientados. Portanto, é um bocadinho isto, não é? A mim o que me interessa é isto, é que o Evangelho não seja uma doutrina, não é? Mas seja um caminho que nós queremos percorrer agora queremos caminhar pelo Evangelho, que é o caminho de Jesus. Entramos ali no coração desde o batismo, que eu hoje estou a celebrar. Sim. Então, cada dia, nós vamos trilhando este caminho e é um caminho onde as sementes vão dando frutos agora. Não é depois, é agora. E é nesta dimensão que eu entendo. A minha experiência pastoral foi sempre difícil, não é? Porque eu recordo-me quando fui ordenado sacerdote, no dia da ordenação, a minha experiência foi de me sentir muito pequenino, envolvido por um mistério que me ultrapassava completamente. O dia da minha ordenação saí dali um bocado assombrado com tudo o que se passou ali. Recordo de
o antigo reitor do Seminário Menor me bater assim com a mão assim por trás e já não vais. Tens de rezar, porque se não rezares não estás a concelebrar. E já viste tu não concelebrares no dia da tua ordenação. Eu, claro que eu estava a rezar interiormente, mas claro, estava deslumbrado e estava assombrado com tudo o que se passava. Depois, o Senhor enviou-me para missões difíceis. Foi substituir um colega que deixou o sacerdócio, sim, numa periferia da diocese. As comunidades estavam magoadas, estavam desanimadas, fechadas. Tive dificuldade de tomar posse. O meu primeiro trabalho de evangelização começou porta a porta, porque as pessoas não vinham à igreja, não é? Uhum. E comecei pelos doentes, a ir visitar os doentes e levar o Senhor e a rezar com eles. Depois, através dos doentes, comecei a conhecer os filhos, depois os netos. Rapidamente, ali, num ano ou 2 anos, nós tínhamos toda a gente na igreja. A igreja era o centro das comunidades. Portanto, eu lancei as sementes e vi os frutos. E foram os anos mais maravilhosos da minha vida, todos eles, não é? É difícil, sim, dá trabalho semear e dá trabalho cuidar da semente, mas depois, ainda hoje, eu encontro pessoas que são pessoas que se destacam aí na sociedade, seja no mundo da política, no mundo empresarial, mas também na igreja, vocações sacerdotais, sim, também que surgiram, que são desse tempo. Portanto, vale a pena estar empenhado nesta tarefa de semear, cuidar da semente. Já sabemos que ele é que é o verdadeiro semeador, não é? Sim. Eu sou apenas o prolongamento dos braços e do coração e da boca, não é? Sou apenas o prolongamento, mas é ele que faz tudo, não é? Aliás, às vezes nós enganamos-nos, porque o Senhor é tão humilde, aparece ali pequenino para nós o podermos levar connosco e o abraçarmos, mas isto é tudo ao contrário. Pensamos que é Ele que está em nós, mas nós é que estamos nele. E não é possível estar de outra forma. Portanto, só é possível viver e existir nele. É nele que tudo subsiste, não é? Sim. Portanto, trata-se apenas disto. Senhor Padre, o nosso programa já praticamente chegou ao fim. Quero agradecer a sua presença, mas antes, uma mensagem para nós. Olha, eu não queria esquecer essa palavra de gratidão em meu nome e em nome das pessoas que me pediram para trazer esta mensagem para a Canção Nova, pelo serviço de evangelização que presta, oferecendo neste contexto de pandemia as celebrações a tanta gente que vos segue, que eu sei que ficam quase dependentes de vós. Há pessoas, sim, que me dizem, Sr. Padre, olha, eu até era para ir à missa, mas já sou de risco, eu acompanho na Canção Nova. Sim. Muito bem, muito bem. O que interessa é que acompanha a missa. Exatamente, acompanha, portanto, é melhor que nada. Sim, é muito bom, não é? Portanto, essa palavra de gratidão pelo trabalho fantástico que fazem. Depois, a mensagem, também aqui com o meu Cristo partido, a mensagem, eu queria dizer, e é um pedido também, peço que ninguém fique escandalizado com isto, mas é assim, o nosso Deus, que é omnipotente, como nós dizemos, Deus omnipotente, poderoso, não é? Todo o seu poder é o poder do amor. E ele, o meu Cristo partido, ensinou-me que ele quis partilhar comigo todo o poder. Comigo. Portanto, mas consigo também, sim, Sandra, com cada um de nós. Quando Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, Jesus não é mentiroso. Portanto, se nós temos connosco todo o poder de Deus, que é o poder do amor, sim, o poder de Deus não é mais nenhum a não ser o poder do amor. E Deus só pode amar. Então quer dizer que nós estamos capacitados para vencer todas as dificuldades. Todas. Inclusivamente a morte e o sofrimento. Tudo isso que temos de passar e que já experimentámos todos, não é? Sim. E pedia que ninguém desanime. Vamos todos dar as mãos e vamos em frente, seguindo também o exemplo destes sábios que celebramos na festa da Epifania, com a cabeça levantada,
sempre à procura do Senhor. Quando nós o procuramos, já Ele nos encontrou antes. Portanto, não esqueçamos disto. Eu tive dificuldade, como contei aqui, quando morreu a minha mãe, e depois percebi que, naquele momento, o Senhor nunca me desamparou. Agarrou-me, abraçou-me bem e esteve especialmente presente para me ajudar a compreender o mistério da minha vida, e que tinha de me despojar de muitas coisas para dar este passo, para me entregar, porque ser padre é estar ali metido no coração de Jesus, não é? Exatamente para ser o canal através do qual ele dá este poder. Sim. A nós que somos irmãos, de quem ele se fez irmão, que é o poder do amor. Por isso queria deixar esta mensagem para todos, que avancemos sem medo, que não nos deixemos paralisar. Virão aí as vacinas, mas nós já temos esta vacina superior, não é? Que é um dom maravilhoso, que nos torna poderosos, não é? Que é o poder do amor que Deus nos confia. Não é? Obrigada, Sr. Padre, pela sua presença aqui no nosso programa. E vamos ver como é que ficou o robalo com o nosso Péricles. Até já. Os nossos tomates já estão prontos, vamos tirá-los para não cozer a mais e vou colocar aqui no recipiente com água fria e um pouquinho de gelo, que é para parar a cozedura. Ok, espetáculo. E para ajudar aqui a tirar a pele do tomate. Ok. Enquanto a isto, vou fazer os vegetais. Vou fazer aqui no vapor, que é para elas não perderem o sabor. E um pouquinho de sal. Não muita, porque depois, em pouco tempo, estará cozida perfeitamente. Vamos ver aqui o nosso tomate. Já está, acredito que é perfeita. A pele sai sozinha. Aqui por dentro temos as sementes, vamos tirá-las todas, que não vamos precisar das sementes. Como estão a ver, elas ficam limpinhas. Adicionei aqui o nosso tomate ao nosso molho, um pouquinho de azeite, está primeiramente quente, e vamos colocar aqui os nossos vegetais. Está aqui bonitinho, um pouquinho de sal, e agora vamos ver o nosso robalo, que acredito que já está espetacular. Ora, cá está o robalo, muito bom e bonito. Vamos ver também batata doce. O tomate é muito sensível, se a gente vira ele parte. Aqui a nossa batata. E aqui vamos com muita suavidade colocar aqui o nosso robalo. Ora, cá está. E agora colocar aqui um pouquinho de salsa. E aqui para juntar o nosso peixe vou colocar um pouquinho de agrião. Um pouquinho de azeite. Misturar um pouquinho.
Nunca. E vamos lá terminar o nosso empratamento. Umas batatas saborosas. Vou colocar agora os vegetais. Tomate. Aqui os brócolos. E um pouquinho do agrião. Está aqui um prato espetacular para quem gosta de peixe. E agora, para terminar aqui o nosso peixe, vamos colocar o nosso molho caper, que deve estar maravilhoso. Aqui em cima do nosso peixe. Ora, cá está. Sandrinha, e aqui temos o nosso lindo robalo. Espero que vocês lá em casa tenham gostado, eu gostei muito. E agora vamos provar porque eu acredito que isso esteja realmente saboroso. Muito obrigado, até a próxima. Acredito que aí em casa ficou com água na boca e que vai querer experimentar esta receita. Convido-o a fazê-la. Quero agradecer ao Péricles por nos dar esta belíssima receita de robalo. Agradecer também mais uma vez a presença do Sr. Padre Manuel e agradecer a todos os seus paroquianos e aos utentes do lar por tão belo presente. Assim nos despedimos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.